Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início ao nosso estudo, sobre o Espírito Santo e, e como o Espírito Santo opera na vida das pessoas, Nós vamos falar sobre o poder do Altíssimo. Quando eu for para os céus, isso aqui é segundo Benihim, tá? Ele falando. Quando eu for para os céus, existem muitas coisas que eu quero fazer e muitas pessoas que quero encontrar. Maria, a mãe de Jesus, é uma dessas pessoas. Era uma moça simples, E o anjo apareceu para ela e falou que ela ia ser mãe de Jesus Cristo, E ela concordou, mesmo sabendo que aquela época era difícil uma moça solteira ter um filho, E ela, seu encontro com o poder, o autismo, nunca foi experimentado antes ou depois. Quero saber como foi experimentar o poder de Deus, de forma como ela experimentou, O único, Ó, como eu gostaria de sentar com os grandes profetas do Antigo Testamento e descobrir coisas que tenho tanta fome de saber. Como eu gostaria de sentar com Pedro e perguntar-lhe sobre a experiência que teve quando sua própria sombra curou enfermos, ou com Paulo, sobre o qual a presença de Deus foi tão forte que foi arrebatado até o terceiro céu. Mas a experiência de Maria com o Espírito Santo permanece como uma das maiores da Escritura, sendo que muitas vezes ela é humilhada, por muitos. Como você sabe, um dos maiores ensinamentos centrais e proféticos da Escritura é que o Messias nasceria de uma virgem. Portanto, o Senhor mesmo nos dará sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:14. Quando Maria soube pelo anjo Gabriel que conceberia o Messias, fez a pergunta natural: como será isto? Pois não tenho relações com homem algum. Lucas 1:34. A Bíblia registra a poderosa resposta do anjo Gabriel, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. E é claro que foi exatamente assim que aconteceu. O impossível se torna possível quando vem o poder do Altíssimo. Você já ouviu a história do garotinho que estava tentando mover uma enorme rocha? Ele puxava e empurrava, usando toda a sua força contra aquela rocha tão grande. Tentou movê-la, até com uma alavanca, tudo em vão. Então seu pai lhe perguntou: filho, você já usou todos os recursos? E o filho respondeu: sim, pai, já tentei tudo e não consigo fazê-la mover. Até que seu pai respondeu: não, você não usou todas. Você não pediu para eu te ajudar. Ó, sei que, como eu, você tem fome de ver o poder de Deus transformar sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho. Renda-se ao Espírito Santo de uma maneira nova. Peça ajuda, do Espírito Santo. E deixe que a plenitude do poder do Altíssimo seja liberada em sua vida. Para que serve aqueles? Aqui está o título que relaciona aqui com o Espírito Santo. Para que serve aqueles diamantes negros? Perguntei ao meu amigo enquanto estávamos para subir num telégrafo numa estação de esqui, no Colorado. Na minha primeira e absoluta e última tentativa de esquiar. Não gosto de frio, não gosto de neve, mas de alguma forma fui convencida a esquiar. Quando você vê as pessoas esquiando, parece tão fácil, parece que fazem tão pouco esforço, mas acho que deve existir uma conspiração que ilude pessoas ingênuas como eu, fazendo
a subir as pistas de esqui e então faz com que quebre todos os ossos do corpo. Minha ideia era começar em um declive suave, sendo conduzido por um instrutor atencioso que me desse segurança, parando de vez em quando para um chocolate quente no alojamento, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, isso quer dizer que se você não pede a ajuda de Deus para tudo aquilo que você precisa, você pode se machucar se você não segue as regras, né? Você não segue as regras, você pode se machucar grandemente. É preciso seguir a regra. E muitas vezes nós temos que seguir quem? A Jesus. Semelhante, muito antes do Senhor Jesus vir, os profetas já predisseram a majestosa montanha de salvação que ele traria. Viram os dois grandes cumes da profecia bíblica. A primeira vinda de Cristo como Messias sofredor e a segunda vinda de Cristo como Messias vencedor. Mais distantes como estava, os cumes pareciam montanhas para os profetas do passado, né? Eles não viram as duas vindas do Salvador, pelo contrário, viram suas duas grandes missões: sofrer pelo pecado da humanidade e vencer este mundo decaído, como eventos que ocorriam ao mesmo tempo. Só no Novo Testamento é que ficou claro que as missões do Salvador ocorreria, uma durante sua primeira vinda e a outra durante a segunda. Acho que foi sobre isso que Pedro escreveu quando declarou: foi a respeito dessa salvação que os profetas indacaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinados, investigado atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, a dar de antemão a testemunha sobre o seu sofrimento referente a Cristo e sobre a glória, né? Aí o Espírito Santo, aqui quer dizer que o Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu, deixou os profetas, né? E deixou o Espírito Santo para nos alertar de tudo que ia acontecer. E mesmo assim, muitos não acreditam. Parte da grande obra consoladora do Espírito Santo, gente, é nos dar paz, nos tranquilizar e até mesmo alegria em situações, né? Muitas vezes que é estressante para nós. Nesse contexto, a gente pode aprender muito, né? Que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Que ele nos direciona, nos alerta dos perigos, que nós pode acontecer conosco, né? Ele usa profetas para falar em seu nome, mas profetas verdadeiros, tá, gente? Pelo amor de Deus, presta bem atenção no profeta que fala e acontece, não naqueles que fala e nada acontece. Então, a gente tem que ter discernimento, orar, pedir para Deus para nos alertar, nos ajudar a caminhar, né? E não é fácil, a gente sabe que a caminhada é difícil, que está cada dia pior, né? No Isaías 11, fala também que o espírito de sabedoria e entendimento, nós precisamos muito desse espírito na nossa vida, né? O espírito da sabedoria e do entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor ao Senhor, como parte da divindade. Um dos atributos do Espírito Santo é que ele é imutável, ele não, né? É o mesmo. E por isso podemos esperar que o Espírito Santo torne essas mesmas qualidades manifestas em nós, à medida que permitimos que ele atue. Sabedoria não é nada mais do que viver com habilidade, a capacidade de aplicar o conhecimento da palavra de Deus na nossa vida cotidiana, né? E nós não fazemos isso. Por isso que muitas vezes a gente faz coisa errada. Nós não perguntamos ao Espírito Santo se era para nós fazer determinadas coisas mesmo, né?
Nós só vamos perguntar depois que a gente já fez. Então, o espírito de conselho e fortaleza, depois nós vamos ler esse, tá? Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos ver que o espírito de Deus, ele é o mesmo, gente. Nós aqui mudamos. Nós vamos fazer uma oração depois que eu ler um pedacinho aqui para vocês de Paulo, que Paulo tinha autoridade. Ele tinha o Espírito Santo e tinha autoridade. No 2 Coríntios 10, né? Vamos ler um pedacinho. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhar para as coisas segundo a aparência, você olha só pela aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez, isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei de Cristo, para que não pereça, como se quisera intimidar-vos por carta. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Penso tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente. Aqui ele está falando, né? Que ele está dando um alerta para as igrejas, as pessoas que usaram os dons certos nas igrejas, né? E não fazer as coisas erradas que não agradasse a Deus. Então, aqui, o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho, como ele tinha muito fé em Deus, ele mudou totalmente, gente, totalmente mesmo. Quando ele mudou, ele recebeu vários dons e Deus usava ele tremendamente para libertar os cativos, sendo que ele foi muitas vezes preso, muitas vezes apanhou, mas ele nunca deixou de pregar o amor de Cristo, tá? É isso que a gente quer que vocês fiquem conhecendo. Depois nós vamos ver, na próxima nós vamos ver o sofrimento de Paulo, que ele sofreu muito por amor do Evangelho. Ele fazia os outros sofrer, mas muito, não perseguia, mas depois ele foi perseguido também, tá? Então nós vamos orar e agradecer a Deus por essas palavras de ensinamento, tá? É um pouquinho complicado, mas vocês prestam bem atenção, vocês veem que não é tanto assim, né? Que o Espírito Santo de Deus pode mudar a nossa vida, mudar o nosso país, né? Nós precisamos ter direcionamento dos céus, tá? E não do homem. Então vamos clamar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, e peço a Ti, Senhor, que vai abençoando todos aqueles que estão nesse momento assistindo comigo. Abençoe todos aqueles que são inscritos, Senhor, e os que também não são inscritos, Senhor, que o Senhor passa na frente na vida deles, vai derrubando por terra todo o mal, toda a obra do inimigo, meu Pai, toda emboscada, toda cilada diabólica do inimigo, meu Pai. Vai fazendo um grande mover, meu Pai. Vai abençoando a nossa nação,
Abençoe aqueles que estão enfermos, estão desenganados, estão no hospital, estão em coma profundo, Senhor. Que o Senhor passa na frente, Senhor. Vai abençoando poderosamente todos aqueles que estão desempregados, com firmas à beira da falência, Senhor. Vai passando na frente, meu Pai. Coloca teu exército de anjos, Senhor, nos três poderes, Senhor, e vai fazendo um grande mover, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus recaia sobre essa nação, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Vamos continuar firme, vamos continuar orando e vamos pedir também para o Espírito Santo de Deus dar-nos direção, tá? Que se ele deu para Paulo, para os profetas, grandes profetas, ele pode também dar para nós, né? Deus pode dar o dom do Espírito Santo para todos, aqueles que buscam e crê e têm fé, tá? Obrigado e até amanhã, se Deus quiser, e fique com Deus.